Amigos da TV IBS, boa noite. Estamos iniciando a nossa quarta aula do curso Trajetórias, a vida movendo-se em espiral. Essa aula é importantíssima, porque ela completa a visão da lei, que nós começamos a estudar nas duas primeiras aulas, a lei de Deus. Depois nós vimos que é uma lei única, e essa lei única, ela em cada domínio, em cada dimensão, ela ganha em complexidade. E semana passada nós começamos a estudar a primeira lei, que é a lei da força. Essa lei da força que está muito bem retratada no Velho Testamento, e é a primeira lei, é a lei que começa a emergir e do qual o homem participa. A força no seu sentido egóico e no seu sentido de predomínio. Aí, à medida que ela vai evoluindo, essa força é equilibrada. Eu costumo dizer que a primeira lei de caridade, a primeira lei de amor é olho por olho, dente por dente. Porque antes o forte fazia o que queria. Depois dessa lei, igualou mesmo o fraco com o forte, fazendo com que fosse a primeira lei de caridade. Olha só que interessante. Depois disso, essa lei evolui para a astúcia. E eu falei aqui que o principal exemplo dessa astúcia nós vamos encontrar em Davi, quando Davi derrota Golias. Ou seja, aí a força já não é o principal arquétipo a ser vivido, é a astúcia. E depois nós falamos que tanto a força como a astúcia acaba batendo no muro da lei, que é a lei de causa e efeito. E aquilo que nós fizemos, nós acabamos recebendo. É aquilo que Jesus também fala, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Consequentemente, depois da lei de causa e efeito, vem a retidão. E semana passada nós terminamos exatamente na retidão. Hoje nós vamos continuar em outros domínios, muitas vezes domínios que nós ainda não participamos, domínios que a gente vê nas vidas dos santos, domínios que a gente vê na vida dos grandes espíritos, dos grandes gênios, e que na nossa vida ainda, infelizmente, ela não se manifesta, porque nós estamos ainda ou na astúcia, ou na força, ou na lei de causa e efeito, e começamos os primeiros momentos de retidão. Muito bem, então hoje nós vamos tratar deste assunto. Mas antes, nós como sempre, vamos continuar com a nossa campanha e nós estamos hoje com a campanha da Oração pelo Brasil. Nós vamos ver então o nosso vídeo e logo depois nós voltamos para iniciar. Logicamente que eu vou falar algumas coisas sobre o metro quadrado, vou falar alguma coisa sobre o nosso congresso e antes um pouquinho da nossa aula. Mas vamos lá olhar o nosso vídeo e daqui a pouquinho a gente volta novamente. Vamos lá. Ótimo. Então vamos lá, pessoal. Estamos lembrando que o IBS criou uma empresa de negócios sociais com lucro social chamada FI. Esse nome vem de Fibonacci, né? E esse grupo, um dos elementos que ele está desenvolvendo é produção e eventos. E nós vamos realizar o nosso primeiro evento. Por que nós estamos fazendo isso? Porque junto com a campanha do metro quadrado, nós também temos de forma coletiva de levantar recursos. E estamos então fazendo o primeiro evento nosso. Esse evento é o primeiro Congresso Nacional de Liderança, Inovação e Criatividade. Já está na rede. Eu gostaria muito que todos aí da TV IBS, todos que venham ver o nosso vídeo, muitas vezes não depois, né, não ao vivo, possa divulgar isso para a gente. O vídeo vai estar à disposição no nosso site e divulgar entre os amigos, entre os familiares, entre os conhecidos e, se possível, venha no nosso congresso. Faça a inscrição, divulgue a inscrição, porque nós precisamos aqui de, no mínimo, 2.200 pessoas assistindo o nosso trabalho.
a fim de que a gente consiga levantar fundos para a gente dar o início a essa prova, a essa obra, juntamente com a campanha do metro quadrado. Vamos lá? Então aqui nós temos os palestrantes, temos o nosso site, é só entrar lá, o site do próprio FII, que a gente colocou separado, as inscrições está aqui, ó, FII Produções e Eventos, é só entrar lá, o primeiro lote já está lá, é R$570, e o James fez volta aqui por mim, por favor, volta por favor, o James fez um vídeo, junto com toda a equipe da agência IBS, mostrando todo o nosso evento. Nós vamos passar esse vídeo para vocês e vamos deixar esse vídeo à disposição para que vocês possam divulgar. Vamos lá? Primeiro Congresso Nacional de Liderança, Inovação e Criatividade. Um dia de imersão com grandes líderes e uma nova visão. Palestras com José Roberto Guimarães, Daniel Godry, Leila Navarro, o João Kepler, Alfredo Rocha e Alexandre Meirelles. Dia 17 de novembro, no Centro de Convenções da PUC Goiânia. Inscreva-se pelo site phyproduçõeseventos.com.br. Lidere, inove, realize. Realização Grupo FII. Muito bem, esse vídeo está à disposição, hein, gente? Vamos divulgar para que todos possam ver e venham participar conosco também. É até bom que a gente se vê, né? Ótimo. Depois, nós temos a campanha do metro quadrado. Olha, nós estamos precisando de ajuda. Até agora pingou muito pouco. O gasofilácio do IBS tem muito pouco. Muito pouco pingou lá. Certo? Nós estamos aqui meio desesperados. Então, por favor, nos ajude, coloca lá no gasofilácio que nós estamos precisando de muita ajuda. E o James também, junto com o pessoal da agência, fez um vídeo agora completo, mostrando todo o nosso trabalho para que vocês possam divulgar e também venha participar conosco, né? Dá um jeito aí, eu sei que está apertado, todo mundo está apertado, mas se a gente abrir uma vaguinha, quem sabe, não pode surgir um auxílio. Nós vamos ver agora o vídeo do metro quadrado, que é um vídeo mais longo, mas ele explica tudo, tá bom? Vamos lá. Estamos lançando a nível nacional uma campanha do metro quadrado. Logicamente que um dos slogans do IBS é o seguinte: o melhor sonho é o sonho que sonhamos junto. E tudo que a gente vai fazer, nós buscamos fazer junto. Aqueles que puderem, aqueles que tiverem o coração pronto para isso, aqueles que tiverem condições, é hora de nos ajudar, porque construir hoje mais de 2.000 metros quadrados não é fácil. Crianças, adolescentes, mães, idosos, são centenas de famílias, milhares de pessoas em 3 cidades diferentes. Cestas básicas, alimentação, atendimentos na área de saúde em geral, educação, oficinas sociais, oferecimento e ampliação de possibilidades a quem quer e precisa. Na colônia, devido à quantidade de pessoas, porque nós não atendemos só num dia, tem vários dias, e devido à quantidade de pessoas em atendimento, nós temos de expandir consultório, local para tratamento, local para psicólogo, local para massagem, local para acupuntura, toda essa área. É a melhor área para farmácias, para que ela fique dentro do campo da lei. Em Goiânia não se fala, porque nós já temos 2 grandes escolas em desenvolvimento, uma escola de tecnologia e criatividade, onde nós estamos com mais de 60 alunos, e essa escola desenvolve robótica, desenvolve TV, desenvolve rádio, desenvolve vários projetos. Temos o CADES, que é o Centro de Atenção e Desenvolvimento em Educação Sistêmica, que já funciona durante a semana, tem vários alunos, funciona no final de semana. Temos as oficinas sociais, que é destinado aos pais e às mães, no sentido de dar condições para que eles possam mudar de vida a partir de uma iniciativa que lhe gere renda. Temos também Itaberaí, que nós estamos já com um projeto iniciando, local de assistência, nós estamos trabalhando na casa do fundador, então nós temos de construir.
Primeiramente, acesse o nosso site www.ibis.org.br/metro. No site do IBS, você também acessa a página do metro quadrado. Ao entrar na página do metro quadrado, procure o ícone laranjado escrito Quero Ajudar. Esse aqui. Você vai chegar aqui na pergunta Como contribuir? Você pode adquirir seu metro quadrado das seguintes formas. Por nossa conta para doação via cartão de crédito, boleto, débito online ou débito em conta. Clique no botão à direita escrito Doar. Ao acessar, preencha seus dados e escolha sua opção de pagamento. Depois disso, é só confirmar. Outra opção é o depósito identificado em conta. Esses são os dados de nossa conta: agência, conta corrente, banco, CNPJ. Ainda temos a opção dinheiro ou cheque, coletados em domicílio em Goiânia ou entregues na nossa secretaria. Você também pode fazer a contribuição pelo nosso serviço de atendimento ao consumidor SAC. O telefone é 62 3932 0124. Não esqueça nosso site. Mais informações, ligue para o nosso serviço de atendimento ao consumidor. Essa é a nossa campanha e espero contar com o coração e a boa vontade de todos. Meus amigos, semana passada eu falei para vocês que nós teríamos uma surpresa. A surpresa é o seguinte: nesses anos todos, os 13 cursos que a TV IBS já deu, foram todas comigo participando, sem nenhum auxílio. E a partir das próximas aulas, nós vamos contar com companheiros para que a gente possa fazer aulas mistas e possa ter também a contribuição de outros companheiros do IBS e mais tarde, inclusive, dos nossos oradores, dos congressos UBAL, do STEM, que nós estamos fazendo um projeto, porque o projeto envolve também a questão financeira. E as duas próximas aulas seriam gravadas. Eu resolvi não gravar e já lançar a participação dos nossos amigos, dando as duas próximas aulas. Então, na semana que vem e na próxima, porque nós vamos ter de fazer uma viagem, nós vamos ter dois amigos aqui do IBS, que é o nosso vice-presidente, o Neto, e também o nosso diretor financeiro e diretor do IBS Goiânia, que é o Marcos Paulo. O Neto está aqui conosco, nós vamos trazer ele aqui para que vocês possam conhecê-lo e possa falar alguma coisa com vocês. Inclusive, vocês já conhecem do vídeo da campanha do metro quadrado, é o nosso vice-presidente. E semana que vem, junto com o Marcos Paulo, eles vão estar dando a aula da próxima semana e da outra. E aí, depois, nós vamos começar um trabalho de aulas mistas, tá bom? O Neto vai dar uma pequena fala com vocês e a gente logo depois... Boa noite, pessoal. Eu vou estar aqui agora nas próximas... Acho que não está funcionando. Ligar. Hã? Só um instantinho. Pessoal, só um instantinho, deu um problema no som aqui. Agora sim. Boa noite a todos. Eu vou estar com vocês aqui agora nas duas próximas aulas. Como o Crispim já colocou, ele tem uma necessidade de se ausentar e eu vou dividir aqui o espaço com o Marcos Paulo. Então, vai ser um prazer enorme estar aqui com vocês, dividindo aí um pouco de conhecimento e estudando junto com todo mundo. Tá bom? Um abraço a todos aí e até a semana que vem. Não desliga não. Pessoal, e ao mesmo tempo, eu já falei para vocês aqui que quando eu estou dando um curso, já estamos preparando o curso daqui a um ano. Daqui a um ano eu quero dar um curso que eu sempre sonhei em dar, que é um trabalho de estudo de quase 50 anos, né? E
Durante esse tempo, eu tenho um filho, o Rodrigo, que você já conhece, o Rodrigo Crispim, e ele também vem estudando comigo, logicamente não é 50 anos, porque ele tem muito menos isso. Mas ele vem estudando comigo e a gente quer dar um curso daqui a um ano, que eu dei o nome de Mitologia, a Voz da Consciência. E nós estamos preparando para vocês esse curso. E o Rodrigo vai participar conosco. Então vou trazer ele aqui para que vocês já conheçam, porque ele vai participar com aulas mistas nesse trabalho que nós vamos fazer. Boa noite a todos da TV IBS. Vocês tiveram agora o exemplo da lei da astúcia. O convite ao vivo para a gente não recusar mais. Mas vai ser muito feliz, a gente tem um planejamento dessa aula já tem bastante tempo. E agora que ele tomou o formato, com a ajuda de outros companheiros, e vamos daqui a um ano planejar essa aula e está tudo certo para a gente começar essa nova fase da TV IBS. Falando em nova fase, hoje a gente está transmitindo em HD pelo YouTube e pelo Facebook também. Então, pelo YouTube todo mundo já conhece, é youtube.com/ibsorg, e pelo Facebook é facebook.com/ibs.org. É a única diferença. E o nosso site também, como sempre. Então, com essa nova fase da TV IBS, melhoramos a transmissão, melhoramos a qualidade, para a gente sempre estar avançando. Obrigado a todos. Como diz o Jorge Damas, sem mais delongas, vamos passar para a nossa aula, porque senão a aula não vem. Pessoal, então é a nossa quarta aula, é as leis sistêmicas da vida, parte 2. Então vamos lá. As leis sistêmicas da vida. Vamos lá. Muito bem. Nós vimos isso aqui já. O universo é regido por esquema unitário. Próximo. E a lei é única para todos, mas é diversa segundo o plano evolutivo. Então, conforme o plano evolutivo, eu vou ter um tipo de lei predominando. Ok? Um tipo de lei, porque a lei também vai se abrindo dentro de um campo de evolução, dentro da cinética da evolução. Por isso que é espiral. Ou seja, quem está mais contraído, como eu já mostrei aqui na segunda aula, quem está mais contraído vai estar ainda na forma de átomo e vai estar vivendo o inferno do ser, porque está completamente contraída a espiral. À medida que a espiral vai abrindo, vem as novas formas de vida até que chega no homem. O homem então vai expressar essa espiral dentro do egocentrismo egoísta como força. Aí o processo começa. Então a lei, aqui vai predominar a força, aqui a astúcia, aqui o processo de causa e efeito, até que vem para a retidão e outros caminhos. E esses outros caminhos que nós vamos ver. Então nós já vimos a força, nós já vimos a astúcia, já vimos as causa e efeito e iniciamos a retidão. Nós já vimos isso aqui na aula passada. E vimos em função do Evangelho, porque nós mostramos aqui a visão de Ubaldi, né? O Evangelho é, sobretudo, a lei do processo evolutivo. É o centro, é o resumo, é a síntese de todas as leis como elemento biológico de transformação. Muito bem, então vamos lá. Da força, nós extraímos do Evangelho. Desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Quer dizer, até o reino. E nós mostramos que João Batista aqui, conforme o irmão Auro fala e conforme o Rustem diz, o irmão Auro fala que foi Jacó, Rustem fala que foi Elias e foi também Moisés. Ok? Então, por isso que é desde os dias de João Batista. E aqui está a frase que Jesus diz a Pedro, né? Embaía a tua espada. Ou seja, o final do processo da força. Depois nasce a astúcia, porquanto os filhos deste mundo são mais sagazes entre si na conquista dos seus interesses do que os filhos da luz. E, ao mesmo tempo, diz, então o Senhor elogiou aquele administrador da injustiça, pois agiu com sabedoria. E aí ele mostra muito, porque nós estamos no antissistema. No antissistema, logicamente que os filhos do mundo, né, são mais sagazes e são mais astutos que os filhos da luz. E aí a razão pela qual a astúcia predomina no nosso mundo, principalmente nos meios de negócios, nos meios políticos, nos todos os meios da vida, a astúcia está presente. Próximo. Depois nós vimos a causa e efeito. E na causa e efeito nós estudamos, até que passe o céu e a terra, não será omitido nenhum só jota, nenhum só tio da lei, sem que tudo seja realizado. Ou seja, tudo aquilo que nós tomamos da vida, nós vamos ter de devolver. E vimos também, de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centil. Ou seja, até acertar todos os processos com a lei.
desde os atos, desde as palavras até o pensamento. E depois nós vimos a retidão, porque depois da lei de causa e efeito vem a dor. E logo depois da dor, então, o ser começa a escolher um novo caminho. Esse novo caminho é a retidão. Procurai entrar pela porta estreita, porque digo-vos, muitos procurarão entrar e não o conseguirão. Por que a porta estreita? Porque você vai ter de passar pela dor, por isso que o Baldi fala tanto sobre dor, faz um estudo tão espetacular sobre a dor, principalmente no livro A Lei de Deus, no livro A Técnica Funcional da Lei de Deus, o pensamento, essas obras de Ubaldi, Princípio de uma Nova Ética, fala de uma dor de uma maneira espetacular, sem contar aquilo que está na Grande Síntese, porque a Grande Síntese é o livro dos Espíritos de Pietro Ubaldi, né? Está tudo dentro dele, ele vai abrindo cada livro depois para explicar capítulos da Grande Síntese. Então, consequentemente, a dor é o elemento que vai nos colocar na porta estreita, por isso que muitos procuram, mas muitos procuram com a força, muitos procuram com a astúcia e muitos procuram negando a dor. Agora, quando a gente aceita a dor como elemento corretivo, nós então vamos começar o caminho de retidão. É esse caminho de retidão que vai nos levar a outros níveis, onde a lei funciona de maneira totalmente diferente, apesar de ser a mesma lei. Muito bem, mesmo vai saber para onde vou e conheceis o caminho. Jesus foi claro, né? Que o caminho da porta estreita é Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o amor. Muito bem. Então nós vimos lá, a força. Olha bem, eu sempre gosto de colocar essa seta aqui para dizer que você vai usar a força e vai ser bem sucedido. Se seu plano é esse. Por isso que eu coloco ela aqui, ó, até que ela chega a um ponto máximo. Quando ela chega a esse ponto máximo, você vai usar a força e já não vai dar mais certo. Porque você desenvolveu a inteligência suficiente para poder mudar o seu degrau. Aí, esse degrau muda para a astúcia. E você vai usar a astúcia e muitas vezes ser muito bem sucedido. E a gente vê isso muito na nossa vida. Você fala assim, aquela pessoa rouba e nunca é presa. Exatamente assim. Porque ele está numa fase de desenvolvimento do caminho. Até que ele chega num ponto máximo da astúcia. A partir daí, haja lei. E aí o Baldi compara a lei ao muro. Ou seja, você bate no muro. Né? O Baldi usa muito esse termo. Que nada mais é do que a lei de causa e efeito. Que vai corrigir tanto a força, como vai corrigir a astúcia. E aí a lei de causa e efeito age. E aqui, enquanto você estava aqui, você podia roubar milhões. Aqui, se você for roubar uma galinha, você é preso. Porque a lei age automática, porque ela está em você. É uma lei que está presa à sua própria consciência. E você é uma manifestação dela. Lembra que o Baldi falou isso? Muito bem. Com a causa e efeito vem a dor. Então a dor é o grande elemento de transformação. A dor é o grande elemento de transformar a alma. Ela é difícil, nós não aceitamos a dor, porque a gente revolta. O que a gente faz? Revolta com a dor, certo? Fala mal da dor, não aceita a dor e voltamos para a astúcia ou para a força. E muitas vezes nós usamos até a astúcia para ludibriar a lei de causa e efeito, para ludibriar a dor, para ludibriar Deus, né? Usamos a mesma astúcia. Então, consequentemente, a causa e efeito leva a dor. Aí, se você souber aproveitar a dor, ok? Vamos lá? Vai surgir aquilo que ele fala, ó, a atração dos dois processos. Olha o que ele diz. Assim, igualmente prudente, se deveria ser na pesquisa das causas que justificam o atual destino e condições da vida de outrem. Olha bem o que ele está falando. O que você deve fazer? Isso aqui é um exercício para casa. Eu vou querer que vocês façam isso, porque as próximas aulas eu vou precisar disso. Eu quero que vocês olhem a parte do destino de vocês que está na força. A parte do destino de vocês que está na astúcia. A parte do destino de vocês que está sendo corrigido pela lei de causa e efeito. Aí você fala, como é que eu estudo a lei de causa e efeito? Olha o que está acontecendo na sua vida. Se você olhar para o que está acontecendo na sua vida, é só você voltar, fazer o contrário, que você descobre a causa. Então eu quero que vocês definam o degrau da força e ainda que você usa na força. O degrau da astúcia e como você usa esse degrau. E o degrau da causa e efeito, como é que ela está agindo na sua vida. E aí o Baldi diz, assim igualmente prudente se deveria ser na pesquisa das causas que justificam o atual destino e condições da vida de outro, aplicando a lei dos opostos. Isto é, o princípio geral de que cada abuso gera carências. E faço imaginar que cada privação e dor presente seja a consequência de um excesso passado em sentido contrário. Quer que eu repita? Um excesso passado em sentido contrário. Lembra que eu já disse aqui em tudo quanto é curso que eu dei.
Onde está a tua dor, esteve o teu abuso. Lembra dessa frase? E olha aqui onde ela está, ó. A consequência de um excesso passado em sentido contrário. Olha a carência. Ó, eu tenho carências de afeto. Então foi aí que você errou. Eu tenho carências financeiras. Foi aí que você errou. Eu tenho carência de uma série de qualidades. Foi aí que você ainda não desenvolveu. Então, como é que eu estudo? Eu estudo a força. A força é fácil de fazer. Porque a força eu vou usar principalmente no campo do poder. Então olha dentro de casa. Como é que você usa a sua força? Olha no meio que você está, no meio do trabalho. Então você vai olhar para a força aí. Aí depois você olha a astúcia. Como é que você joga? Inclusive a astúcia no sentido espiritual. Aí eu vou fazer isso aqui porque Deus vai me ajudar. Eu vou fazer isso aqui porque os mentores vão me socorrer. Olha como é que você usa a astúcia. E depois você olha onde estão as tuas carências. Então lembra, força, astúcia e carência. E isso é exercício para próximas aulas. Certo? Então a aula 4, a aula 5 e a aula 6 que vai vir aí, eu quero que vocês olhem isso. Porque senão não tem jeito da gente fazer a trajetória. Onde está a tua carência? Carência afetiva? Carência financeira? Carência de companhia? Carência de ideal? Quais são as carências que estão na tua vida? Se você olhar para elas, a tua carência, onde está a tua privação, é só olhar para o passado em sentido contrário. É exatamente isso. Os ímãs que você tinha e que atraía, agora é o contrário. Porque a força está te corrigindo. E olha como é que você se comporta diante da dor. Porque aí nós vamos definir o degrau, vamos definir o campo da espiral que a gente tem, aí fica fácil de prever os movimentos futuros. Facílimo. Certinho? Então vamos lá. O balde continua. Hoje a aula é toda baseada em um balde. As tempestades destruidoras que a sabedoria da vida de vez em quando desencadeia no mundo são obra que destrói o corrompido e cura. A dor é dura, mas lava e purifica. E a vida sai das provas rejuvenescida e reforçada, muito mais apta sim a dar um novo salto para a frente, como não lhe era possível no estado anterior, carregado de incrustações e abusos. Incrustações e abuso. Então presta atenção, a vida se dá em salto, porque nós estamos, a física quântica também aplica na vida do ser. Ela se dá em salto, ela não é retilínea. Então se ela se dá em salto, consequentemente, para que purifique, você saia do estado de força, saia do estado de astúcia, corrija a si mesmo, automaticamente pelo campo da tua consciência, a dor tem de vir lavar. E tirar aquilo que ficou incrustado, aquilo que virou modo de ser, porque vai mexer com a gente. Muitas vezes virou sua forma de ser e você acha que você é aquilo. Ah, você vai falar assim, quando você é muito mandão, feito eu, você vai falar o quê? Não, é a minha personalidade. E você se auto-explica. É a minha personalidade, é meu jeito de ser. Foi quem disse? Esse jeito de ser é força, esse jeito de ser é poder. Então, consequentemente, você vai estar num processo que precisa ser visto com muita exatidão, porque a dor, ela é dura, como ele diz, ó, mas lava e purifica. Vai lavar tudo que você incrustou durante todos os períodos reencarnatórios e que você agora acha que é seu modo de ser. Você é assim, não tem como mudar. Próximo. Eis como um homem, por ter experimentado as consequências dolorosas do abuso, pode chegar à honestidade. Assim como se chega à virtude por se ter sofrido demais com o vício, a humanidade chegará à paz por ter sofrido demais com a guerra. É exatamente, é o excesso. Hoje, no próprio Brasil, nós estamos vivendo excesso de todos os tipos. Então você fala, todo mundo se apavora, meu Deus, esse excesso todo que está acontecendo. Não, é esse excesso que vai destruir e limpar, para que a gente nunca mais queira vivê-lo. E o homem sempre é assim, ele vive os extremos. Na hora que ele vive os extremos, a experiência da dor dos extremos acaba trazendo ele para o caminho do meio. Sempre foi assim. Então é o momento que nós estamos vivendo, é o momento do extremo. É o momento dos extremismos, e esse choque é que vai levar a igualzinho acontece com a guerra. De tanto ter guerra, você cansa e fala, pelo amor de Deus, vamos ter paz. Aí começa um novo período, porque começa um novo tipo de entendimento.
Neste caso, o ser leva consigo gravado no seu subconsciente uma experiência dolorosa que lhe ensina a não mais cometer aquele erro. O ser aprendeu à sua custa delas, pelas duras consequências e não cometer mais excesso. Você entendeu então que na hora que você age assim, você vai bater no muro da lei. E o Baldo tem uma frase muito bacana que agora mesmo nós vamos vê-la. Ele fala assim: queima, cria um complexo, queima a alma. Então você tem medo de agir. Semelhante a uma criança que, quando leva um choque ou queima o dedinho, ela começa a ter preocupação em relação a determinadas liberdades que ela tinha. O mesmo fator acontece conosco. Você fala muitas vezes que você não age assim, não é porque isso é espontâneo na tua alma, porque muitas vezes tem um complexo lá dentro e já queimou, e você não quer repetir a dor. Vamos lá? Olha aqui, ó. Eu até preguei essa imagem que é muito legal, né? O fogo no subconsciente formando um complexo. Olha o que ele diz: eis como pode nascer o que chamamos de complexo de honestidade. O indivíduo aprendeu que todo o mal já praticado por ele contra os outros, acreditando com isso chegar à sua própria satisfação, acabou por levá-lo ao próprio sofrimento. Ele se tornou honesto porque se queimou pela sua desonestidade. Um complexo é uma queimadura do espírito que jamais a esquece. Então, pelo excesso da guerra, nós vamos procurar a paz, porque a gente forma um complexo coletivo. Pelo excesso do extremismo, nós vamos procurar a compreensão, porque cria queima a nossa alma coletiva, começando então um complexo de fraternidade. Pelo excesso de corrupção, nós vamos buscar a justiça e vamos começar a ter um comportamento ético, pelos excessos coletivos e pelo queimor dentro da nossa alma, criando os complexos coletivos, assim como os complexos individuais. É assim que, pelo excesso, a vida corrige a própria vida. Por isso que Jesus foi tão claro: é necessário vir os escândalos, mas ai daquele que o provoca. Porque o escândalo vem e o nível coletivo assimila aquele escândalo até que se cansa daquele escândalo, cria um complexo de ética baseado no abuso que foi cometido. E aquilo queima a alma e daqui a pouco todos fazem a opção por aquilo que é de melhor. E a mesma coisa acontece no nível individual. Então olha os excessos que você está praticando, porque mais cedo ou mais tarde esses excessos hão de criar um complexo dentro do ser, porque queima. Próximo. E essa imagem aqui é muito bacana. Olha o que o Baldi fala: atingido pela evolução o plano do espírito, tem-se a sensação de que emergimos de um fétido mar de lama, liberdade no infinito. Olha só que diferença. Você vem lá, força, astúcia, causa e efeito, dor, retidão. Aí na hora que você começa a retidão, você começa a sair. Aí você observa que você estava vivendo num lago de lama. E é aí que você começa a descobrir a liberdade. É aí, pessoal, que tem livre-arbítrio. É aí que começa a manifestação da liberdade. Porque quanto mais material nós somos, mais determinismo. Lembrando aquilo que eu sempre falo: determinismo é a liberdade gasta. Ok? Então olha o que ele diz: atingido pela evolução o plano do espírito, tem-se a sensação de que emergimos de um fétido mar de lama, liberdade no infinito. Entre tantas imperfeições dolorosas se percebe de outro lado a harmoniosa perfeição da obra de Deus. No plano do universo percebe-se a lógica do próprio destino, que é assim aceito porque se verifica que ele nos conduz sempre ao encontro daquilo que representa o nosso bem. Compreende-se a maravilhosa trama da vida, admira-se de tudo e bendice a Deus. É verdade que há provações, mas depois de superá-las, compreende-se o respectivo sentido e o seu valor criador. Adquire-se então uma visão profunda que vê o porquê de cada uma das vicissitudes humanas. Ou seja, no mar de lama que a gente vivia, a gente começa a levantar e começa a fazer um caminho reto. E aí a gente começa a compreender a vida e compreender as forças que agem no nosso destino e os porquês que essas forças ocorreram, como elas ocorreram e para a nossa própria vantagem. Aí você começa a compreender a exatidão da vida. Por isso que você vai ter o canto da criatura de Francisco de Assis, por isso que você vai ter o canto que o Baldi faz a respeito da dor como amiga. Porque compreende
está saindo desse mar de lama e compreende que essa dor toda foi que levou ele até lá. Próximo. Então, repetindo, nós temos a força, da força a astúcia, causa e efeito, dor, retidão. Aí entra nos caminhos retos, né? Que no Salmo fala caminhos retos do Senhor, né? É o que o Salmo inclusive fala, né? Guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. É exatamente o caminho reto. Mas para que chegar aqui, eu vou ter de ultrapassar isso aqui. E as nossas vidas, a grande maioria dela e grande parte dela ainda está aqui. Por isso que a gente não compreende o viver. Poucas são as áreas da nossa existência que a gente está começando a colocar retidão. Começando a colocar um movimento de retidão na existência. Beleza? Próximo. Então, nós vimos já da retidão, né? Procurar entrar pela porta estreita, porque eu digo-vos, muitos procuraram entrar e não conseguirão. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Então, a força, astúcia, causa, efeito, retidão. Vamos lá? E olha aqui que o Baldi fala. Nos planos superiores da existência, desaparece juntamente com todas as suas tristes consequências, as duras leis de animalidade e ferocidade, predominantes em nosso plano de vida. Ora, olha que bacana, você vai ficar livre da animalidade e da ferocidade. Porque à medida que você vai caminhando o caminho reto, ele cada vez se torna mais complexo e as leis serão completamente diferentes. E os próprios impulsos que estarão em você já não serão impulsos de força, nem de astúcia, nem de ferocidade, nem da besta e nem simplesmente dos campos da dor. Vai ser os impulsos de abertura do campo da consciência. Próximo. Se soubesse a arte de viver em harmonia com Deus, a nossa existência se deslocará no plano da injustiça e da força em que vive o homem para o plano da justiça e da bondade, em que tudo funciona com princípios diferentes. Vou ler de novo. Se soubermos a arte de viver em harmonia com Deus, a nossa existência se deslocará do plano da injustiça e da força, em que vive o homem, para o plano da justiça e da bondade, em que tudo funciona com princípios diferentes. E eu coloquei uma criança aqui, que você lembra que tem uma criança lá abrindo o nosso trabalho e mostrando exatamente que muitas vezes a gente começa com uma criancinha, sem entender esse caminho reto. Mas à medida que a gente caminha, nós vamos descrever que tudo funciona com princípios diferentes. No princípio diferente que vai acontecer aquilo que a gente chama de milagre, que nada mais é do que a própria intervenção da lei. Como você vê na vida dos grandes homens, vai acontecer as coincidências, vai acontecer uma série de coisas que muitas vezes na nossa vida não acontece. Próximo. E aí, gente, eu trouxe essa passagem aqui, que era inclusive para me ler na semana passada, para a gente fazer uma homenagem aqui a Francisco de Assis, inclusive com a nossa série aí, né? Que a nossa irmã Adriana lá de Roma está nos ofertando de uma maneira tão bela, mas ao mesmo tempo para mostrar que a luta e a astúcia agora muda de campo. Vai continuar a luta, mas agora a luta da retidão, a astúcia do bem, né? Então é isso aí que vai acontecer. Ela vai ter uma modificação, um novo princípio. Olha o que o Baldi fala de Francisco. Temos então no Santo de Assis o primeiro cavaleiro armado pelo amor. Olha, é o mesmo cavaleiro, é a mesma luta, encabeçando nova cruzada, tendo como lema a fraternidade, a fim de lutar contra o interesse, o egoísmo, a traição humana e tudo aquilo que constitui força degradante da sociedade. Olha, o mesmo lutador, o mesmo guerreiro, mas as armas e métodos completamente diferentes. Vai usar a força, mas a força do bem. Vai usar a astúcia, mas a astúcia do amor. Vai ser um cavaleiro, mas um cavaleiro de outro tipo de senhor, dentro de um outro oitava evolutiva e dentro de outro campo. Certinho? Então podemos ir. Esse aqui depois você lê e vai ficar à disposição aí, podemos ir para a gente poder ir para o próximo item. Vamos lá. Ok? Pode ir? Bom, então nós temos a força, astúcia, causa, efeito e retidão. Qual é a próxima lei? Na hora que eu vou para a retidão, não mudou os métodos? Então vai mudar também os acontecimentos.
Então a próxima lei é sincronicidade. A sincronicidade é uma lei que foi descrita por Jung. O Jung, durante muito tempo, ele conversou com vários desses grandes da física quântica, certo? E alguns foram inclusive paciente dele. E ele então tentou, a partir da física quântica, trazer o mesmo princípio para a psicologia analítica e criou o conceito de sincronicidade por volta dos anos 60. Está nas obras completas dele, e também tem um livrinho que é tirado das obras completas de sincronicidade, livrinho interessante que tem um estudo muito interessante. E a sincronicidade, nós vamos ver ela no Evangelho a partir disso aqui, olha lá. Vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Ou seja, na hora que eu entro no movimento da lei, aquilo chega a mim, por aquilo que Jung chama de coincidências sublimes, ou de coincidências que simplesmente ocorrem. Ela é acausal, ela não ocorreu porque eu fiz isso ou deixei de fazer aquilo, ela simplesmente ocorre. São as super coincidências que explicam a sincronicidade. Inclusive nós temos várias coisas no mundo feitas com isso. Pega o tarô. É por sincronicidade que você tira uma carta do tarô e vem uma interpretação que está ligada à sua vida. É a astrologia. A astrologia, você fala assim, não, como é que tantos astros existem no universo infindo? Você vai escolher um para poder causar influência sobre você? Não, isso é arquetípico. E na hora então que eu faço o mapa astral, eu estou usando a sincronicidade como elemento de casamento de forças arquetípicas para a interpretação da tua existência. E a gente usa isso em todos os locais, sem contar aquela sincronicidade que ocorre a partir de um sonho. Jung, inclusive, conta um sonho. Uma mulher estava contando para ele que tinha visto um besouro, né, para poder trazer para a nossa linguagem aqui, o caravelo, e estava narrando do Egito, e como pensa que não, na hora que ela estava narrando, um besouro bateu na janela do Jung. Essas sincronicidades que causam coisas externas com interna, que causam sincronicidade de acontecimentos da nossa vida altamente significativa, com coincidências significativas. E no Evangelho, vosso Pai sabe o que é. Por quê? Já vem uma resposta antes de você pedir. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Você fala, então alguém que está, por exemplo, no campo da força, pode ocorrer sincronicidade? Pode. Porque a graça é de graça. E muitas vezes age sobre o mal e sabe age sobre o bem. Não tem uma causa, não, ela é acausal. E isso que pode acordar alguém. Aquele que usa a força e muitas vezes a sincronicidade ocorre, ele acorda, ele vê o movimento. Aquele que usa astúcia, aquele que está num campo de maldizer a dor, muitas vezes uma sincronicidade faz ele acordá-lo. Porque atua sobre maus e bons. Não tem uma causa, não é de justiça, é de misericórdia. Muito bem. Aqui repetindo para ficar bem gravado, né? Faz nascer sobre o sol e o Pai sabe o que você precisa. Muito bem. E aí eu peguei lá do livro do Stanislaw Grof, para poder pegar um livro que eu adoro, que é Psicologia do Futuro. E o Grof fala sobre a sincronicidade da seguinte forma. O princípio da sincronicidade, como importante alternativa à causalidade linear, foi amplamente descrito por Carl Gustav Jung. Segundo Jung, a sincronicidade é um princípio de conexão acausal, que se refere a coincidências significativas entre eventos separados por tempo e ou espaço. Embora Jung tivesse um interesse geral em peculiares coincidências da vida, seu interesse primário era aqueles em que vários eventos externos estão significativamente conectados a experiências internas, por exemplo, sonhos, fantasias e visões. É isso que está emergindo hoje quando estuda as leis sistêmicas da vida. O mundo é uma rede, o universo é uma rede, a vida é uma rede. O movimento aqui de um ponto vai repercutir em outro extremo. E, consequentemente, vai ocorrer uma série de fenômenos que ocorrem essas coincidências significativas. Ela não é causal, não é porque eu fiz agir sobre A que vai ocorrer B. Ela simplesmente ocorre dentro de um princípio de paralelismo e de uma intersecção entre
causas diferentes, seja no tempo, seja no espaço-tempo. Próximo. Continuamos com Groff. Era este o tipo de coincidência extraordinária às quais se referia como sincronicidade. Ele definiu esse tipo de sincronicidade como ocorrência simultânea de um estado psíquico com um ou mais eventos externos que parecem como paralelos significativos ao estado subjetivo momentâneo. A sincronicidade pode tornar-se várias formas distintas. Algumas conectam indivíduos e eventos locais diferentes, outros através dos tempos. E Jung registrou várias coisas nesse sentido. Ele pega, por exemplo, 2 irmãos gêmeos que não se conheciam e estavam em locais diferentes. No mesmo momento, na mesma hora, eles descem uma escada rolante e os dois se machucam. Conta a história de 2 irmãos gêmeos que, quando se encontraram depois de anos sem se conhecerem, o nome do cachorro era igual, o nome da mulher era igual, o dia de que casou era igual, o nome dos filhos era igual, uma série de coincidências, tudo no mesmo dia, do mesmo jeito, com o mesmo nome, ok? Até os hobbies eram semelhantes. Essas são as coincidências significativas, que nada mais é do que a ação da força da lei e, consequentemente, do campo da graça, se manifestando e ligando movimentos internos com externos, movimentos internos com o espaço e movimentos internos com o tempo. Ok? Aí nós temos força, astúcia, causa e efeito, retidão, sincronicidade. A próxima força é a complementaridade. Pessoal, presta atenção, que à medida que a gente vai ascendendo, logicamente que uma lei vai englobando as anteriores, porque é uma espiral. Põe isso aqui na espiral, tá bom? Ó, então a complementabilidade envolve todas as outras. Consequentemente, quando nós já chegarmos aqui em cima, nós vamos ter uma lei que expressa todas. Então vamos ver o que é complementabilidade no Evangelho. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, e o que busca, acha. Próximo. Quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Olha só que diferença. Na sincronicidade, nós vimos que faz chover sobre justos e injustos. Ok? E são coincidências significativas. Na complementabilidade, você tem de pedir. Agora, se você só vai receber se você já estiver nesse degrau evolutivo. Deu para entender? É aquilo que nós estudamos quando nós estudamos sobre a prece, os 3 degraus da prece. Você muitas vezes vai pedir algo que você não vai receber de jeito nenhum. Mas se você já está no campo de complementaridade, não. Você pede e recebe. Procura, acha. Entendido? A diferença está aí. Vamos ver um pouquinho sobre a complementaridade. Está aqui? Pedi e dar-vos-á, e quanto mais vosso Pai que está no céu vai dar boa coisa a quem pedir. Então você vai ter condição de pedir. E o Balde fala: a lei geral no universo, o princípio de dualidade, pelo qual toda unidade ou individualização do ser é dúplice, isto é, separada, porém soldada em seu íntimo, em 2 metades contrárias, inversas e complementares, que se combatem e se procuram, que se anula e se completa, constituindo assim a oposição de 2 termos opostos e contrastantes, um sistema equilibrado, ou seja, a unidade ao indivíduo. Então é quando você pega a sua dualidade e pega aquilo que está separado em ti, ou fragmentado, aquilo que o Ibsen busca fazer, né? Integração do ser. Então na hora que você fazer um complemento, e na hora que você faz esse complemento, a dualidade começa a virar unidade. Então, consequentemente, aquilo que seria negativo e estaria em luta, passa a se harmonizar. E é aquilo que nós tantas vezes falamos aqui, né? Granjeai amigos com as riquezas da iniquidade. Lembra? É quando você faz esse movimento de complementaridade. Próximo. Na realidade, os 2 impulsos opostos nunca se compensam exatamente e o equilíbrio jamais é perfeito. Nesse caso, ter-se-á a estagnação. O equilíbrio, ao contrário, é oscilante, de onde nasce o movimento. Entre os 2 princípios não há compensação perfeita, mas sempre uma carência que jamais se completa. E permanecendo insatisfeito, busca o seu termo complementar, perseguindo-o sempre sem nunca alcançá-lo. O que poderá parecer uma dor e uma condenação é, ao contrário, a base do movimento e da evolução. O que parece um mal é um bem, porque representa uma infinita possibilidade de saneamento. Então,
Então, quando você vai no campo da complementabilidade, e você vai ver isso muito na vida dos santos, ele vai buscar o êxtase. E quando busca o êxtase, aquilo integra a carência dele. E novamente vem uma carência novamente. Essa carência, seguida por um processo de complementação, é que faz o movimento evolutivo. Por isso, mesmo que nós estivermos no caminho do bem, na hora que a gente estiver anexando essas forças e unificando essas forças através do processo de transformação, a insaciabilidade vai estar na nossa alma. O ser sempre é carente em busca cada vez mais da presença divina. Por isso você vê o esforço que Francisco de Assis faz, que Santo Agostinho faz, São João da Cruz faz. É o tempo todo buscando numa carência infinita. E se complementa no campo do êxtase e vai de novo na busca novamente. E essa busca incessante do buscar e receber, do bater e se abrir, é que vai fazendo com que o ser ganhe movimento e cada vez mais rápido, cada vez mais integrado, cada vez a espiral abrindo num campo muito mais amplo. Lembra que eu falava aqui? A vida dos santos é um inferno. Eu usava essa expressão aqui nos cursos passados, justamente para explicar isso. Porque a carência vai aumentando, a busca vai aumentando, o êxtase vai complementando, você vai cada vez mais buscando e você ainda não tem estabilidade num processo total de identificação. É complementar. Aí essa busca que faz o movimento e esse movimento que faz a evolução. Próximo. E o Baldi fala: o todo parece um, mas só no seu íntimo, se bem que dividido em duas partes inversas e complementares que se contrapõem, só para formar uma unidade. Contraposição não para cindir-se, como antes, mas para se equilibrar. Então, juntar-se. Eis o primeiro passo para a unificação. Ó, você vai fazendo movimentos. As duas partes de ti, ó, os vários movimentos. Até que aquilo que parece que está cindido, aquilo que é oposição, se agrupa. E aí sim, nasce uma nova forma de equilíbrio. Aí até o seu defeito passa a ser um elemento importante para a sua transformação. Porque na hora que você reconhece, você integra. E na hora que você integra, você vai criando a complementação que vai encaminhar você para a unidade. E a partir daí, todo o potencial da sua alma é usado. Não existe o combate ao defeito. Existe a aceitação e transformação dele. Próximo. Muito bem. Força, astúcia, causa e efeito, retidão, sincronicidade, complementaridade. Aí nasce a interconexidade. Ou seja, é muito além da complementação. Ou seja, está integrado. Vamos ver como é que Jesus fala isso? Tudo que é meu é teu. E tudo que é teu é meu. E o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. Ou seja, já não é mais uma complementação, já não é simplesmente um movimento, já é um ter o outro. Está aí de novo a interconexidade, vamos em frente. A ressonância que minha alma encontra na de tantos místicos e que a deles encontra na minha, a comunhão de fé, de experiências e de metas espirituais, a universalidade histórica de fatos e fenômenos vivido amplia o meu pobre caso para além dos limites de um subjetivismo, que evidentemente já não se acha circunscrito em mim, mas transborda para além das fronteiras da minha personalidade. Olha, enquanto você está nas outras fases, e principalmente na fase da retidão e da sincronicidade e da complementabilidade, você está aqui, ó. Quando você ultrapassa, é como você crescer. Olha aqui, essa imagem é muito legal. Você já é uma mistura de todos. Você está em ressonância com todos. É quando você começa a sentir todo o universo e está entregue a todo esse universo. E começa a ressoar, ou seja, entrar em ressonância com os vários níveis de consciência. Por isso que o Baldi fala que nasce as noures, que ultrapassa o tempo e o espaço. Extremamente férvido de maturação é, pois, o fenômeno. Intensamente ativo é o alto na transfusão de forças para transhumanização do ser.
tende, pois, para uma gradual, progressiva e total elevação de si para si, da consciência receptora de todo o eu humano do sensitivo, em todos os seus recursos e potencialidades. Daí resulta como incêndio, que reduz a cinzas o homem velho e o faz ressurgir em forma completamente nova, em que se apresenta totalmente renovada a concepção, a orientação psicológica e a visão do fenômeno de suas leis. Ou seja, o incêndio interior. A primeira fase é o que São João da Cruz chamou de a noite escura da alma. A segunda fase você faz a complementação. E a terceira fase, o homem velho queima. Por isso que fala que o êxtase é um fogo. Por isso que antigamente os grandes santos descreviam como um fogo divino. Porque queima, reduz a cinza o homem antigo. E nele nasce um homem integrado ao campo do universo. Próximo. Muito bem. Força, astúcia, causa e efeito, retidão, sincronicidade, complementaridade, interconexidade. E chegamos na nova lei. Equivalência. Vamos ver como é que Jesus fala nela? A fim de que todos sejam um. E que, como tu, Pai, és em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Ou seja, não é apenas aquilo que é teu é meu e aquilo que é meu é teu. Não, agora nós somos todos uns. E você está em mim e eu estou em ti. E aí, quem me vê a mim, vê o Pai. Ou seja, é equivalência, não significa igualdade. Lembra que eu já expliquei isso aqui. É equivalência. Vamos ver um pouquinho sobre isso? Está aqui as palavras do Evangelho. Então, a zona sintoniza-se segundo uma única nota e é toda, como cada consciência componente, a mesma e única nota. A comunicação torna-se comunhão, a comunhão, unidade. Então, a equivalência é quando a comunhão total das correntes de pensamento que suplanta o tempo e o espaço se integram e vira unidade. Ou seja, uma única nota. Ainda coloquei a nota azul aqui de Chopin. Entendido? Ou seja, uma única nota. Um único ser. Aquilo que Jesus diz, a unidade. Que eles sejam um conosco, assim como tu é um comigo. Excelente. Vamos de novo? Força, astúcia, causa e efeito, retidão, sincronicidade, complementaridade, interconexidade e equivalência. Você entendeu então que a sincronicidade nada mais é do que uma face da complementabilidade. A complementabilidade nada mais é do que uma face da interconexidade. A interconexidade é uma face da equivalência. E a equivalência é uma face da última lei aqui representada, que é a ordem. E como Jesus diz, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Olha, existe uma equivalência, mas não existe uma igualdade. A vontade do Pai é superior à minha, mesmo nesse estágio superior de vida. E aí Jesus fala, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. E diz, o Pai é maior do que eu, porque essa força é infinita. E a força, a ordem, ela tem dentro dela a equivalência, a interconexidade, a complementabilidade, a sincronicidade, a retidão, a causa e efeito e a astúcia. Por isso que nenhuma ovelha se perde. Porque, na verdade, todas essas outras são parcelas menores dentro do campo de cada ser, se pronunciando como a presença de Deus na nossa vida. Mas todas elas partem da ordem. Então, vamos ver? Está aqui a representação do Evangelho. Vamos lá? Como estrutura, o universo é um organismo, ou seja, um todo composto de partes não reunidas ao acaso, mas com ordem e proporção recíproca, as quais, mesmo que momentaneamente, excepcionalmente, possa ocorrer o contrário, sempre se correlacionam entre si, como é necessário no organismo, cujas partes, ao funcionarem, devem coordenar-se num objetivo único. O objetivo único é a evolução. Próximo. Ascendemos assim ao princípio único, a ideia central que governa o universo. Esse princípio, essa ideia é ordem. Então a ordem resume tudo, todas as leis e todos os profetas. Que a ordem é a maior expressão do amor. Você viu que eu não coloquei o amor aqui, porque o amor pertence ao
sistema, né? Está acima da ordem. E a ordem é o princípio do amor. Próximo. Então a lei começa lá na força, evolui para a astúcia, encontra a causa e efeito, vai no muro da lei, vira a retidão, caminha para a sincronicidade, complementabilidade, interconexidade, equivalência e ordem. É com ela que nós voltamos ao sistema. Certinho? Então agora aqui nós fizemos o quadro completo para que a gente possa entender. Força, astúcia, causa e efeito, dor, retidão, sincronicidade, complementaridade, interconexidade, equivalência e a ordem que representa todas elas. Então você tem de descobrir que degrau você está. Então se você já está aqui na retidão, o próximo passo vai ter reconhecer vários campos de sincronicidade na sua vida. Depois disso, começa a complementaridade e a ânsia de amor e a necessidade cada vez maior de buscar o belo, o bom, todas as forças da vida, até chegar na interconexidade, a equivalência e a ordem. Esses são os diferentes planos da lei, que é única, dentro de um fluxo contínuo. Próximo. E todas elas estão no Evangelho. Assim, na série dos choques recíprocos e inevitáveis, a natureza estabelece a técnica de sua autoelaboração. Por isso, a lei brutal contém em si os meios para transformar-se a si mesmo e, através de um intrínseco impulso, lembra que eu falei desse mundo intrínseco aqui tantas vezes, torna-se na lei superior de amor e de bondade do Evangelho. Ou seja, depois de todos os choques, nós chegamos na ordem e, consequentemente, no amor, que é a expressão maior do Evangelho do Cristo. Por isso que o Cristo e o Evangelho dele representam a evolução biológica. Próximo. E aí está todas as leis do Evangelho e todas as leis conectadas num campo só. Certo? Então nós temos exercício para realizar. Descobrir quais a parte da nossa vida que ainda está na força, qual que está na astúcia, qual que já está batendo no muro da lei e como eu estou reconhecendo a minha dor. E o que eu já estou conseguindo colocar no caminho da retidão. Se tiver alguém superior a isso, não precisa assistir essa aula não. Não é para você, nós estamos falando aqui para o mundão. Quem já está lá, se tem alguém que já está acima de complexidade, pode ficar lá, porque interconexidade, essa aula não é para você. Então vamos tomar uma aguinha e já voltamos aqui com a participação do Paulo e a participação que tiverem de vocês. 5 minutinhos só, vamos lá. A nossa linha do tempo é mais curta, eu falei 5 minutos, mas já estamos de volta. É por causa do horário, gente. Eu avancei um pouquinho, a gente tentar regular, né? Porque nossas últimas aulas têm virado o tempo levou, né? Não acaba nunca. Então vamos lá. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos os nossos amigos da TV Ibis, a equipe técnica. Temos muitas participações hoje. A primeira pergunta tem os iniciais do nome e o sobrenome Moraes. É PRR Moraes. Poderia dar um exemplo de reencarnação dolorosa, cuja dor não fosse reflexo do passado? Obrigado. Você vai encontrar isso aí nos animais. Porque os animais nada mais é do que um ser que caiu e se contraiu, ou está voltando desde o átomo até chegar no animal, ou ele caiu até o nível do animal. Então ele vai ter uma dor que é provocada pelo antissistema do meio. André Luiz, no livro Aulas da Vida, dá um nome a essa dor de dor evolução, porque é própria do meio. É justa porque ela ainda está dentro da lei de causa e efeito, por quê? Porque o espírito caiu e se comprimiu até esse nível. E ela, ao mesmo tempo, a dor que força a evoluir, porque é a dor evolução. Você vai encontrar isso muito nos animais. Mas no momento em que a gente readquire o livre-arbítrio, na passagem já das escolhas, da vontade, o livre-arbítrio como vontade, você já passa a ser responsável pelos seus destinos. Aí as forças que vão agir no destino do homem já não é só forças de evolução, mas é forças também autocoordenadas pelo campo de ordem que envolve-nos a todos e está dentro de nós e que nos expressa. Aí nesse caso, todo o processo reencarnatório e toda dor é sempre uma dor dentro do campo da justiça, apoiado pela misericórdia para que você possa recuperá-la. Ok. A Renata Facuri, ela pede para comentar a seguinte passagem do Evangelho, que tem muita relação com o tema da aula de hoje. João 9.
Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Muito bem. Então presta atenção. Todos nós temos em determinado momento em que você chega para extinguir o seu campo de karma. Você já teve experiências amargas que aquilo volta em você. E a partir da sua transformação interior, você chega num momento em que a lei, através da misericórdia, ela pode abreviar o campo da justiça. Tá claro? Ou seja, eu me entro num campo em que eu vou explicar muito isso aqui quando eu falar de anos vibracionais, quando eu vou falar sobre reencarnação. Você tem de lembrar que se nós estamos numa espiral, cada vez mais você vai acelerando o seu processo evolutivo. Então vocês vão ver, eu criei um conceito que chama ano vibracional. Você muitas vezes, num ano nessa reencarnação, é capaz de recuperar 10, 15, 20, 30 anos de vidas passadas, que você gastou 30 anos para vivê-las e errar. Porque ela vai ganhando ritmo e você tem oportunidades. Então, muitas vezes, nesses momentos em que você está terminando todo o processo de karma, você pode receber a bênção e a graça divina. É o que acontece conosco, porque muitas vezes vamos em um determinado lugar fazer uma cirurgia espiritual e estamos curados. Muitas vezes, através de uma prece, nós pedimos e um filho nosso que tem um problema complexo se cura. Ah, então foi por causa da prece que curou? Foi a misericórdia? Foi um dom do amor? Não, é porque ela estava num período onde essa graça poderia se manifestar. Ela já estava num patamar, num degrau, que é diferente do degrau inferior. Aqui ela pode se manifestar, aqui não poderia. Se o cego estivesse ainda no campo da força, se o cego estivesse ainda no campo da astúcia, se o cego estivesse ainda no campo somente da causa e efeito, não seria manifesto nele. Mas como ele já estava superior a esse caminho, ele então poderia receber a graça divina e a obra de Deus se manifestar nele. Porque daquele momento em diante ele teria um campo imenso de conexidade para que ele pudesse, da retidão, caminhar muito além do que ele foi. Então por isso que é a graça de Deus que ali manifesta. Certo. A pergunta agora da Neuza Maria Salles das Neves. Boa noite a todos. Maurício, qual a sua opinião sobre a ideia, a tese que sustenta que pelo amor unicamente nós podemos nos redimir sem precisar de sofrer? Neuzinha, isso chama-se astúcia na interpretação do Evangelho. Isso que é astúcia, entendeu, Neuzinha? Porque não tem como, se você chegou no campo do amor, você passou pelo campo da ordem. É você que se cobra. A gente acha que ainda a dor é Deus que cobra, os anjinhos que anota. Não, gente, ela está em nós. Você não vai aceitar nunca descobrir o amor e achar que você não vai passar pelo arquétipo daquilo que você causou. É você que não permite isso. É você que não permite, é você que não aceita tal coisa. No livro Ação e Reação tem uma história como essa, de dois espíritos lá que descobrem determinados erros do passado, que ele fala, não, vou voltar e vou ajudar na aviação para a gente cair lá de cima. Ou seja, é você que não aceita, é o amor que não deixa, ele que não permite. Então, consequentemente, aí, como você ama, a dor já não é dor. Se você for ver a vida de São Francisco, pelo olhar humano, você ia falar o quê? Coitado, sofreu abandono, foi jogado pelos caminhos, teve de viver na gruta, teve de viver sem pai, sem mãe, todo mundo largou ele, nem a roupa do corpo ele pôde usar. E ele estava pensando assim? Ele não estava nem aí. Ele queria seguir o Cristo, descobrir o Cristo, vivenciar Cristo e mostrar Cristo em tudo. Ele não estava preocupado se você estava com frio, se você estava sem roupa, se você estava com isso, se não tinha dinheiro, se não tinha recurso. Ele sabia que conforme o movimento que ele fizesse, viria. Ou seja, aí que é o amor. É por isso que Jesus fala tão claro, o amor cobre a multidão dos pecados. Para lavar, você vai ter de ter o esforço teu. Mas se você for
fazer o processo de transformação com amor, a dor é insignificante. Se você for pegar a vida do Baldo, é assim. Uma vida de sofrimento, como do Chico. Uma vida de sofrimento do início ao fim. Que para nós seriam obstáculos, que nós poderíamos ficar ofendidos, magoados. Mas ele ultrapassou tudo isso com amor. Mas dentro da lei de causa e efeito. Então a gente acha que se eu fizer o amor, eu equilibro a justiça. Não. O amor é misericórdia e justiça. Então eu posso equilibrar a misericórdia, eu vou precisar da justiça, e essa justiça é autoimposta, é autoconsciência, não é ninguém cobrando da gente. Ok? Agora a pergunta do Kilder Madureira. Professor, nós podemos então, estudando as trajetórias, descobrir as causas de alguns complexos tais como a fobia social, o autismo e o déficit de atenção? Olha, não tenha dúvida, é por isso que nós estamos fazendo o nosso curso, que nós podemos aplicar isso em tudo. Você vai poder estudar isso tudo, você vai poder ver por quê. Você entendeu que o autismo é um complexo? E um complexo tão forte que limitou a alma. As fobias sociais é um complexo que vem de um excesso que você praticou. Então, todos esses processos você vai começar a entender de uma maneira muito mais ampla. E você poderá fazer isso matematicamente. Primeiro na tua vida e depois auxiliando os outros a fazerem isso. E é matemático, gente. Eu faço isso na minha vida há mais de 40 anos. Junto com toda aquela história do sonho, da pressa, daquelas coisas que eu já contei para você. Esse trabalho que nós estamos apresentando é um trabalho que eu já faço há mais de 40 anos. Então, que você vai desenvolvendo, você fala, nossa, e você pode aplicar isso em várias situações da vida. E eu vou mostrar isso aqui para vocês, como isso é legal, como isso é importante. Aí nós vamos poder compreender de uma maneira muito mais ampla aquilo tudo que acontece conosco e aqueles que estão em torno de nós. Ok. Nós temos agora a nossa primeira pergunta feita pelo Facebook, a nossa transmissão legal. do Facebook, que foi o Presley. Ele disse que recebeu um convite para ir à maçonaria e gostaria de saber se você conhece a maçonaria, para comentar algo sobre isso. Como é que é o nome dele? Presley. Presley. Eu não conheço a maçonaria. Aliás, eu tenho vários amigos meus maçons. A maçonaria sempre nos ajudou em tudo que a gente precisou nas obras que nós participamos. Sempre tivemos amigos maçons. Fui convidado várias vezes para a maçonaria, mas eu acho assim que, devido à dificuldade que eu tenho com o tempo, eu falei assim, olha, se eu for também sendo maçom, eu não vou ter tempo para me dedicar. E eu não gosto de não dedicar as coisas da maneira que tem de ser. Então, eu não fui nunca, não é porque eu não respeito e não tenho uma verdadeira valorização da maçonaria. É porque eu nunca tive tempo para aceitar o convite real, porque eu acho que se eu me comprometer, eu tenho de fazer aquilo que eu me comprometi. Como eu não posso, devido às várias funções que a gente tem, eu tive de abdicar disso aí. Mas a maçonaria eu acho que tem muita coisa valorosa, tem uma história muito rica. E os amigos que eu tenho que são maçons são pessoas espetaculares e pessoas que sempre estiveram conosco e sempre nos ajudaram. Então eu tenho um respeito muito grande pela maçonaria. Certo. Agora temos aqui alguns comentários. A Viviane Vaz, nossa colega aqui do IBS, a cantora, ela disse que adorou as novidades dos cursos da forma mista, né? A Larissa Castro disse que o curso de mitologia promete. Mas o melhor foi o da Eliane Nagano. Ela falou assim, ó, faz tempo que você está prometendo esse curso de mitologia, será que agora vai? Agora vai, você vê. Mas mitologia não é fácil, né? Você tem de estudar demais, você tem de ficar ruminando muita coisa, até você conseguir trazer alguma coisa útil. Agora vai, você pode ter certeza que daqui, sem ser no semestre que vem, no outro, nós estamos começando e vamos começar já também na forma mista, para poder ficar bem mais dinâmico. Chegou mais uma pergunta aqui agora da Cássia. Ela pergunta se a falta de amigos pode ser um exemplo de muro na aplicação da lei de causa e efeito. Exatamente. Então vamos pegar esse assunto agora? Por que eu não tenho amigos? Você entendeu que se eu for pegar amigos aqui e fazer isso, contrário, é porque você está no campo da traição. Traiu amigos, traiu companheiros. A vida faz o quê? Cria carência onde você abusou. Então a falta de amigos, a falta de afetos próximos significa que quando os tive, os traí.
Certinho? Até semana que vem. Semana que vem não, né? As próximas 2 semanas nós teremos aqui o Marcos Paulo e Neto. E na outra aula eu venho para dar uma aula sobre reencarnação e fazer um resumo geral. Tá bom? Então até mais.